Quem olha o terminal rodoviário em frente à universidade, muitas vezes nem imagina o perrengue de quem precisa estar na PUC todos os dias para estudar ou trabalhar. Talvez não perceba ainda que aquele ônibus azul ajuda, mas era para ser uma solução provisória enquanto a estação do metrô não tivesse finalizada. A obra da estação da Gávea parou em 2015. Esta é a única da linha 4 que ainda não foi finalizada. Até em casa, se eu fosse de metrô, reduziria por base ali uns 20, 15 minutos. Chegaria em casa uns 10 minutos, no máximo. Acho que meia hora. Comigo também, mas meia hora, uns 40 minutos. Muita coisa. A minha casa fica a cerca de 43 quilômetros da PUC, no bairro de Padre Miguel, zona oeste do Rio. Como bolsista, eu tenho direito ao passe livre universitário, que deveria me dar acesso a todos os modais de transporte. Para chegar mais rápido, eu poderia pegar o trem e o metrô, mas o problema é que o cartão só é aceito em ônibus municipais e eu acabo pegando 3 ônibus. Diariamente eu enfrento horas de engarrafamento, ônibus sempre lotado e precário. Ônibus assim é uma raridade. Imagina se houvesse de fato integração entre os modais de transporte do Rio. Diariamente, os passageiros do Rio enfrentam problemas que vão do alto preço das tarifas, atrasos, superlotação e o desaparecimento de linhas. Os ônibus estão precários, não tem ar-condicionado, às vezes tem até banco quebrado dentro do ônibus, superlotação. Elisângela, que trabalha na lanchonete da Associação de Funcionários da PUC, mora em Santa Cruz da Serra, na Baixada Fluminense. A localidade fica a 46 quilômetros do bairro da Gávea, no Rio. Isso mesmo, todos os dias ela percorre mais de 90 quilômetros para vir para o trabalho e depois voltar para casa. De manhã é tranquilo, que é de madrugada, sai 4 horas da manhã, é tranquilo. Mas na hora da volta, dependendo do trânsito, às vezes eu levo 4 ou 5 horas dentro do ônibus. Eu saio 2h30. Às vezes eu fico até 3 horas esperando um ônibus passar ali. A rotina de Joana, que estuda design de modas, não é menos cansativa. Ela mora em São Gonçalo, a mais de 39 quilômetros da universidade. Nesse trajeto, pega 2 ônibus, um intermunicipal e o outro municipal, e gasta em média quase R$400 por mês em transporte. Eu saio de casa umas 4 e pouca da manhã, 4h30. E aí eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar aqui. E aí, para vir para a PUC pela manhã, eu levo umas 3 horas até chegar aqui. Né? Contando pela questão do engarrafamento, mas também pela questão de ter que mudar de ônibus, então sempre demora um pouquinho. E aí, para voltar para casa, que é mais complicado, porque eu saio do estágio às 6 horas e é justamente o horário de pico, né? Então, eu levo umas 3h30 para chegar em casa. O tempo gasto no transporte público, claro, prejudica o rendimento na universidade e no estágio. Como eu moro longe, eu preciso acordar muito mais cedo do que eu precisaria para estar aqui 7 horas. Né? Então, eu acabo não tendo umas boas noites de sono, porque eu chego tarde e eu preciso sair muito cedo. Na outra ponta do sistema, empresas de ônibus, o Metrô Rio e a concessionária Supervia, responsável pelos trens, já reclamavam das dificuldades do setor, mesmo antes da pandemia. A chegada da Covid-19 só agravou o problema, reduzindo drasticamente o número de passageiros em todos os modais. A gente passou por um período de perda de demanda, assim, drástica, e por 2 anos, né? Então, as empresas, muitas quebraram, muitas estão devendo muito e se desarticularam. Então, isso vai tomar tempo. A gente não vai conseguir colocar o sistema funcionando a todo vapor da noite para o dia. E não é só isso. Nos últimos 4 anos, o Estado teve 4 secretários de transporte diferentes, o mesmo número que o município. Considerando que as secretarias são responsáveis por formular e executar políticas de transporte público, a gente tem uma dimensão do problema. Sem continuidade e sem articulação, é impossível fazer um planejamento que realmente atenda às necessidades da população. A questão do transporte público não pode ser vista de forma isolada. Ela também está ligada ao trabalho e às atividades econômicas. Os chamados grandes centros concentram população, ofertas de emprego e serviços. O maior problema hoje que eu vejo é esse, né? Essa concentração de empregos e oportunidades urbanas no que a gente chama de centro expandido da região metropolitana e uma carência desse tipo de oferta fora desse centro.
Então faz com que todo mundo procure essa área central para realizar as atividades do dia a dia, na parte da manhã e à tarde volte. Problemas de segurança também têm impacto sobre o transporte público. No Rio de Janeiro, tráfico de drogas e milícias tomaram conta de estações de trem e BRT. Há ainda o aumento de roubo de cabos, que interrompe a transmissão e o sistema de controle. Segundo a Supervia, a média de roubos é de 5 por dia. Mas a questão central do transporte público está em um erro de concepção, segundo a especialista em mobilidade urbana. O transporte rodoviário foi priorizado em detrimento de modais de alta capacidade, como trens, metrôs e ônibus articulados. Os ônibus, eles vêm transportando muito mais gente do que todos os transportes de alta capacidade juntos. Né? Por quê? Porque a gente vai criando linhas que concorrem com esses modos. Né? Então, a gente, ao longo dos últimos 70 anos, a gente planejou a cidade toda para esse modo, que é o carro e o ônibus. A prioridade para o sistema rodoviário afetou todo o sistema de transporte da cidade. Para a professora, os ônibus deveriam servir como alimentadores dos modais de trens e metrô. Quando a gente começa a hierarquizar isso, a gente começa a ter um desenho melhor. Mas para hierarquizar isso, a gente precisa integrar com um planejamento da cidade, porque a gente tem que novamente trazer mais gente para próximo essas localidades. Então, ao invés de a gente continuar crescendo para fora, como a gente vem fazendo nos últimos 60, 70 anos, a gente precisa crescer para dentro. O que significa crescer para dentro? É crescer no entorno das estações de alta capacidade e ir reformulando sistemas para alimentar essas estações e melhorar esses eixos, que ainda dá para melhorar bastante. O trem, o metrô, eles ainda podem ampliar a capacidade deles. Para funcionar bem, o sistema precisa ter ainda uma integração eficiente e barata entre os modais. Hoje no Rio, existe o bilhete único carioca, que permite a integração apenas da cidade do Rio, entre ônibus comuns complementares e BRT, além do VLT e vans. Já o bilhete único intermunicipal permite ao passageiro usar apenas o modal intermunicipal, como trem, ônibus, metrô ou barca, conjugado com o modal do município. A integração deve ser feita em um intervalo máximo de 3 horas. Bilhete único que nas cidades, vamos dizer assim, civilizadas, é um bilhete para todos os meios de transporte durante um período de tempo relativamente bom. 2 horas, por exemplo, você pode trocar de qualquer meio de transporte. Se for implantada corretamente, ela vai incentivar que as pessoas façam uso de vários meios de transporte. O sistema de bilhetagem eletrônica é administrada pela Holding Rio Par, ligada à Federação das Empresas de Transporte de Passageiro, a Fretransport. Esse sistema é considerado uma caixa preta, pois não há transparência dos dados de bilhetagem. Em janeiro deste ano, o prefeito Eduardo Paes anunciou proposta de um novo sistema de bilhetagem digital, que seria controlado pela prefeitura. Por GPS, os novos validadores forneceriam os dados de arrecadação de tarifas e fariam o monitoramento dos passageiros. Enfim, eu queria aqui, mais uma vez, me desculpar com a população que se utiliza diariamente do BRT, dar a certeza de que nós vamos recuperar esse sistema, infelizmente, não no tempo, no prazo que a gente gostaria e que a população merece. Lá atrás do contrato de concessão, na verdade, estava previsto que a prefeitura teria o poder de acessar os dados dos ônibus. Então, se trata exatamente isso. Você tem quer dizer, quem deveria ser fiscalizado, tem o controle absoluto dos dados e passa os dados para a prefeitura. O que tem que haver é que a prefeitura, ou o poder público em geral, tem que ter acesso direto aos dados de bilhetagem. Deveria se extinguir com a questão do dinheiro, do pagamento em dinheiro. Deveria só haver o pagamento em bilhete. Por quê? Porque isso permite, de alguma forma, que você faça uma auditagem melhor das contas dos ônibus. O valor das passagens pesa no bolso dos usuários. No Rio, o bilhete unitário do metrô custa R$ 6,50, o mais caro do país. A tarifa de trens está em R$ 5,50 e a de ônibus R$ 4,05. Os preços são salgados e o serviço das empresas precário. Uma situação bem diferente da China, país mais populoso do mundo e referência em transporte coletivo.
A diretora do Instituto Confúcius está no Brasil há 2 meses e já identificou algumas diferenças entre os dois países. Beijing have 25 subway lines. In here, there are only 3. You can go anywhere in Beijing by subway. Infrastructure in China is more extensive. I think with the developing of Brazilian economic, I think the distance will be short.